Sua hospitalidade, a sua bondade, pode ser exatamente a arma que está destruindo silenciosamente a paz dentro da sua própria casa. Você já parou para pensar nisso? Trancamos nossas portas e janelas para nos proteger de ladrões que roubam nossos bens materiais, mas abrimos essas mesmas portas com um sorriso para os ladrões de alma, para aqueles que, sem que percebamos, saqueiam nossa tranquilidade, nossa fé e nossa alegria. Pode parecer um pensamento chocante, mas a verdade é que o maior perigo para o seu santuário familiar pode não ser uma ameaça externa, mas uma influência que você mesmo convidou para tomar um café. É por isso que a questão de quem permitimos cruzar o nosso limiar transcende a mera cordialidade. É uma questão de sobrevivência espiritual. Nosso lar não é apenas um espaço físico, um amontoado de tijolos e concreto. Ele é a extensão do nosso coração, um refúgio sagrado onde nossa paz deve ser cultivada e ferozmente protegida. A Bíblia, em sua sabedoria atemporal, nos entrega uma chave mestra para essa proteção. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a instrução é clara e urgente. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa passagem revela uma verdade poderosa ao guardar nosso coração. Estamos intrinsecamente guardando nosso lar, pois as influências que permitimos em nosso ambiente afetam diretamente as fontes que nutrem nossa existência. Com base nesse princípio fundamental, nossa jornada de hoje será profunda e reveladora. Vamos juntos identificar e desmascarar 5 perfis de pessoas que, mesmo que não tenham a intenção, nunca deveriam ter livre acesso ao seu lar. O objetivo não é criar muros de julgamento, mas sim construir fortalezas de discernimento e sabedoria, garantindo que sua casa permaneça o santuário de paz que Deus planejou para você e sua família. E antes de começarmos a desvendar o primeiro perfil, quero te fazer um convite especial. Se você sente no seu coração que precisa blindar o seu lar e proteger a sua paz, comente "Meu lar é santo" aqui embaixo. Sua jornada para fortalecer suas muralhas espirituais começa agora. E eu prometo que, ao ficar até o final, você terá em mãos uma ferramenta poderosa que mudará a forma como você enxerga suas relações para sempre. Nosso lar é mais do que um refúgio físico. É um espaço onde nossas emoções e espiritualidade se nutrem. Como está escrito em Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se permitirmos que pessoas que não respeitam os princípios divinos entrem em nosso lar, essa espiritualidade que buscamos manter pode ser comprometida. Hoje, quero falar sobre uma das pessoas mais perigosas que podem cruzar o limiar da sua casa, aquela que promove o pecado sem arrependimento. Essas pessoas que vivem constantemente de acordo com seus próprios desejos e paixões, sem considerar o que a palavra de Deus diz sobre o pecado, são um perigo constante para sua paz e sua vida espiritual. Você já notou como as más companhias têm uma maneira de nos arrastar para seus mesmos padrões de comportamento? A Bíblia nos alerta claramente em 1 Coríntios 15, versículo 33.
Não vos deixeis enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Esse versículo, que nos adverte sobre influências negativas, nos lembra que as pessoas com quem nos cercamos têm o poder de moldar nossa forma de pensar, de viver e, o mais importante, de nos afastar da verdade. Muitas vezes, essas pessoas não agem de forma intencional, mas sua atitude em relação ao pecado nos leva a ver o errado como algo normal. Elas se apresentam como amigas, mas seu coração está longe de Deus. Sua conversa, sua atitude e sua vida refletem uma indiferença aos mandamentos de Deus. E antes que você perceba, você começa a questionar o que antes sabia ser correto. Imagine que alguém entra em sua casa e começa a falar sobre temas que não apenas são inadequados, mas promovem condutas que sabemos não estarem alinhadas com a vontade de Deus. Pode ser uma conversa sobre adultério, uso de substâncias ou até mesmo roubo ou mentira como algo trivial. Tudo isso, embora pareça inocente, tem o poder de mudar a atmosfera do seu lar. E mesmo que você não promova essas ideias, ouvi-las constantemente pode começar a normalizá-las para você. Isso é exatamente o que devemos evitar. O pecado não começa com um grande ato. Ele começa no pequeno, no aparentemente inofensivo, nas conversas que permitimos ouvir, nos comportamentos que deixamos passar. Jesus mesmo disse em Mateus 15, versículo 18: "O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem." As palavras, atitudes e ações que aceitamos em nosso lar têm um impacto direto sobre nós, muito mais do que podemos imaginar. Uma pessoa que promove o pecado sem arrependimento não apenas desafia você, mas tenta derrubar os valores espirituais que você escolheu abraçar. Talvez você pense que é apenas uma conversa, uma ideia passageira, mas a realidade é que o pecado, embora pareça pequeno, no início, cresce e se expande. É nesse momento, quando estamos na posição de permiti-lo ou rejeitá-lo, que nossa fé é colocada à prova. Permitir que alguém que não se arrepende de seu pecado entre em sua casa é como abrir uma porta para o mal. Não estou falando de uma pessoa que luta contra o pecado e busca a graça de Deus, mas daquela que se gloria em suas más ações, que as justifica, promove e defende como se fossem parte de uma vida normal. A Bíblia é clara sobre o que devemos fazer com aqueles que vivem no pecado e se recusam a se arrepender. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, somos exortados: "Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas." Essas palavras não são uma sugestão, são uma instrução direta. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1, se você quer mais conteúdos assim, e se inscreva no canal. Não gostou? Dê um like mesmo assim. Deus nos chama a manter nossas casas santas, a proteger nosso espaço sagrado de influências que possam corromper. Não se trata apenas de uma questão de moral, mas de proteção espiritual. Deus nos pede que sejamos sábios ao nos cercarmos de pessoas que, em vez de nos edificar, nos arrastem para o pecado. Quero que você reflita por um momento quantas vezes você deu um passo atrás espiritualmente, porque uma pessoa em sua vida, talvez por cortesia ou medo de rejeição, te arrastou para um comportamento que você sabia não ser correto. Pode ser alguém próximo, alguém
que você acredita que te quer bem, mas que está tão preso em seu próprio pecado que não hesita em te convidar a seguir seu exemplo. Não podemos permitir que essas influências tomem lugar em nossos lares, nosso lugar de descanso e proteção. Considere o caso de um homem que convida um amigo para sua casa, um amigo que constantemente promove uma vida de pecado. No início, as conversas são inofensivas sobre trabalho ou esportes, mas com o tempo começam a abordar temas mais sombrios, atitudes que não estão alinhadas com o que a Bíblia ensina. Esse homem, que inicialmente parecia ter uma fé firme, começa a se sentir confuso, duvidoso, e sua relação com Deus começa a esfriar. Por quê? Porque as más influências o tocaram e, mesmo que ele não permita conscientemente sua vida, começa a ser afetada por essas palavras e atitudes. A atmosfera de sua casa, um lugar onde deveria reinar a paz, agora está invadida por confusão e dúvida. A proteção espiritual não se trata apenas de orar e ler. A Bíblia também se trata de pôr em prática o que sabemos ser correto de proteger nosso ambiente e nossas relações daqueles que não têm a mesma reverência pela vontade de Deus. Como está escrito em Provérbios 13, versículo 20, o que anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Não é apenas uma questão de moralidade, é uma questão de sabedoria. O sábio sabe quando se afastar, quando dizer não, quando reconhecer que algo ou alguém não vem de Deus e tomar uma atitude a respeito. É importante entender que não estamos falando de rejeitar pessoas que precisam de ajuda, aquelas que estão perdidas no pecado e buscam uma mudança. Em vez de nos afastarmos delas, devemos ser luz em sua escuridão, guiá-las ao arrependimento e à graça. Mas quando alguém não mostra interesse em mudar, quando persiste em suas más práticas sem demonstrar arrependimento genuíno, devemos ser extremamente cuidadosos. O chamado da Bíblia é claro. Devemos nos proteger e proteger nossos lares dessas influências negativas. O impacto de uma única pessoa que promove o pecado sem arrependimento pode ser devastador. Pode ser o início de uma cadeia de eventos que desestabilizam nossa paz e nos afastam da nossa fé. Mas se tomarmos uma postura firme na verdade, se fecharmos as portas para aqueles que promovem o mal e abraçarmos apenas o que é puro e justo, podemos assegurar que nossas casas continuarão sendo um refúgio de paz e proteção sob a bênção de Deus. Há algo profundamente perigoso nas pessoas que trazem discórdia, que buscam contenda onde quer que estejam. Muitas vezes, não o fazem com intenção maliciosa, mas sua natureza é tal que onde quer que cheguem, semeiam sementes de conflito. Em Provérbios 26, versículo 20, encontramos o ensino claro: sem lenha, o fogo se apaga. Onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Esse versículo nos lembra que as disputas e divisões são alimentadas por pessoas que não buscam a unidade, mas se deleitam na controvérsia, na confusão e no desgaste das relações por palavras vazias. A paz, um presente divino, pode ser facilmente destruída pela presença de alguém que constantemente provoca o caos. Não podemos subestimar o poder da discórdia. Às vezes, pensamos que uma simples discussão não terá grande impacto, mas a Bíblia nos ensina que a contenda não deve ser permitida em nosso lar.
Em Efésios 4, versículo 3, somos instados a procurar com diligência guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz não é apenas um estado emocional, é uma responsabilidade espiritual. Quando permitimos que pessoas que alimentam o conflito entrem em nossa casa, colocamos em risco não apenas nossa harmonia, mas nossa relação com Deus. Curta este vídeo agora, compartilhe com um amigo e fique até o final para uma surpresa especial. É fácil perceber como, em muitos casos, essas pessoas não têm consciência da gravidade do que fazem. Muitas vezes, suas palavras parecem inofensivas. Sua presença parece normal. Mas devemos lembrar que, embora suas ações nem sempre sejam evidentes à primeira vista, sua influência pode ser devastadora. Em Provérbios 15, versículo 18, a Bíblia adverte: o homem iracundo provoca contendas, mas o que tarda em irar-se apazigua a contenda. Aqueles que constantemente fazem os outros se alterarem, que insistem em tocar temas delicados e provocativos, desviam nossas mentes do que realmente importa. Você já notou como uma pessoa que gosta de criar tensões pode mudar a atmosfera de um lar? Uma conversa que deveria ser tranquila e edificante se transforma em uma batalha, uma guerra de opiniões e emoções. As relações familiares que antes eram próximas e amorosas começam a se romper, pois essas pessoas alimentam uma divisão sutil, mas constante. As más palavras, os comentários ofensivos, as críticas destrutivas, tudo isso vai minando o amor que deveria ser compartilhado entre os membros de uma família. Na vida cristã, devemos ser especialmente conscientes das pessoas que estão em nosso entorno. A presença de alguém que não se preocupa com a unidade pode ser como um veneno que corrói pouco a pouco o que construímos com tanto esforço. Em Mateus 5, versículo 9, Jesus nos ensina: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz não é apenas um valor cristão, é uma manifestação do reino de Deus em nossa vida. Cada vez que permitimos que alguém entre em nosso lar, que não busca a paz, mas se alimenta da contenda, estamos rejeitando esse princípio fundamental. O apóstolo Paulo também nos lembra em Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus não é apenas um refúgio emocional, mas uma fortaleza espiritual. Quando alguém vem semear discórdia, essa paz é ameaçada. Em vez de viver em um ambiente cheio de amor e harmonia, a mente e o coração começam a ficar em constante agitação, buscando resolver conflitos e lidar com as tensões provocadas por uma presença negativa. Quer transformar sua vida com essas reflexões? Deixe um comentário dizendo Amém. E se inscreva para não perder nada. É importante que, ao identificar essas pessoas que semeiam discórdia, tomemos decisões sábias. A Bíblia não nos chama a viver em um estado constante de conflito, nem a permitir que outros arrastem nossas relações ao caos. Em Romanos 12, versículo 18, somos exortados: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso não significa que devemos tolerar todo o comportamento
ou permitir que qualquer pessoa entre em nossa vida sem filtro. Às vezes, a melhor maneira de manter a paz é estabelecer limites claros e firmes com aqueles que se alimentam do conflito. A Bíblia nos ensina que devemos ser sábios como serpentes e simples como pombas, como diz Mateus 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A sabedoria nos permite reconhecer quando é necessário nos afastarmos, quando é preciso colocar uma barreira para proteger o que Deus estabeleceu em nossas vidas. Em relação à discórdia, devemos aprender a identificar quando uma pessoa está tentando nos envolver em um conflito desnecessário e nos afastarmos dessa influência. Não somos chamados a viver em uma batalha emocional constante, mas a viver na paz que só Deus pode oferecer. No lar, especialmente, devemos ser ainda mais cuidadosos com as pessoas que permitimos entrar. O lar deve ser um refúgio, um lugar onde possamos descansar, renovar nossas forças e crescer espiritualmente. Quando alguém que promove discórdia entra nesse espaço sagrado, interrompe tudo que Deus deseja para nós. Por isso, devemos manter um foco claro em proteger nossa casa de tudo que ameaça a paz que Deus concedeu ao nosso coração. Isso não se trata apenas de manter a paz entre as pessoas que vivem em seu lar, mas de assegurar que o Espírito de Deus possa se mover livremente em sua casa. Ao identificar aqueles que promovem o conflito, lembre-se de que seu lar é um lugar sagrado. Proteja o que Deus colocou em seu coração, em sua família e em sua vida. As palavras e ações daqueles que semeiam discórdia podem ser como faíscas em um campo seco, acendendo um fogo de divisão que pode consumir muito mais do que imaginamos. Não permita que esse fogo entre em seu lar. Como diz o apóstolo Tiago, em 3, versículo 16. Porque onde há ciúmes e contenda aí, há perturbação e toda obra perversa. Devemos reconhecer a perturbação que a discórdia traz e tomar medidas para mantê-la fora de nossos lares, para que possamos desfrutar da paz que Deus prometeu. Portanto, eu te encorajo hoje a refletir sobre as relações que você permitiu em seu lar. Quem são as pessoas que estão semeando discórdia em sua vida? Quem está alimentando tensões críticas e divisões? Não se trata de rejeitar pessoas com boas intenções, mas de identificar aquelas que, mesmo sem querer, arrastam sua paz e estabilidade espiritual. Feche as portas para aqueles que buscam a contenda e abra as portas para aqueles que trazem a paz de Cristo. O materialismo sempre foi uma das armadilhas mais sutis e destrutivas que uma pessoa pode enfrentar. Em nosso mundo moderno, constantemente enfrentamos a tentação de valorizar o material acima do espiritual. A publicidade, as redes sociais e as influências culturais nos ensinam que a verdadeira felicidade está nas posses, no que temos e no que podemos alcançar. Mas, como Jesus nos diz em Mateus 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa é uma advertência clara. Não podemos amar a fé a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Quando alguém em sua vida está preso à obsessão por riquezas e bens materiais,
Sua presença em seu lar pode ser um obstáculo para manter seu foco no eterno. É uma realidade que muitas pessoas não percebem como seus valores materiais afetam tudo ao seu redor. O materialismo não é apenas um desejo por mais coisas, é uma filosofia de vida que distorce nossa percepção do que realmente importa. A Bíblia é clara ao afirmar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como diz 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quando alguém que pratica esse amor entra em sua vida, pouco a pouco, essa mentalidade pode começar a se infiltrar em seu pensamento e em seu coração. Esse tipo de pessoa cuja prioridade é o sucesso material não apenas coloca em perigo seu próprio bem-estar espiritual, mas também o daqueles que a rodeiam. Um lar não deve ser um lugar onde o material é valorizado acima do espiritual. Deve ser um refúgio de paz, oração e comunhão com Deus. Quando alguém chega com uma mentalidade materialista, pode fazer com que seus próprios desejos e prioridades se desviem. Essa pessoa falará constantemente sobre o que tem, o que conquistou e o que planeja conseguir. É provável que você tente acompanhá-la, que queira obter o mesmo que compare sua vida com a dela. Esse tipo de comparação pode ser perigoso, pois não apenas gera insatisfação, mas também uma desconexão da verdadeira fonte de satisfação, Deus. Em Filipenses 4, versículo 11, o apóstolo Paulo ensina: "Não digo isto por causa de necessidade, pois aprendi a estar contente em qualquer situação." O materialismo é projetado para nos afastar da paz. A Bíblia nos ensina a nos centrarmos no que realmente importa, a viver com contentamento e gratidão, sem nos deixarmos arrastar pela ânsia de querer mais e mais. Esse desejo constante por acumular riquezas pode encher nosso coração de ansiedade e estresse, pois nunca estamos satisfeitos com o que temos. Antes de tudo, clique no like, ative o sininho e assista até o fim para descobrir algo que vai te impactar. Jesus nos adverte sobre essa atitude em Lucas 12, versículo 15. "Cuidai-vos e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui." A verdadeira vida não está nas riquezas materiais, mas em uma relação profunda e genuína com Deus. Quando permitimos que pessoas com uma mentalidade materialista entrem em nosso lar, abrimos as portas para uma falsa percepção do que é realmente valioso. A verdade é que as riquezas e os bens materiais são temporais, mas o que Deus nos oferece, seu amor, sua paz, sua sabedoria, é eterno. Como nos ensina Mateus 6, versículos 19 e 20. "Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde ladrões minam e roubam. Mas acumulai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde ladrões não minam nem roubam." Essa mentalidade materialista se infiltra facilmente porque vivemos em uma sociedade que constantemente nos bombardeia com a ideia de que precisamos de mais para sermos felizes: casas maiores,
carros mais luxuosos, roupas mais caras, as melhores férias. Essa mentalidade materialista se torna uma verdadeira prova para nossa fé. Não se trata de que possuir bens materiais seja pecado, mas quando essas coisas tomam o primeiro lugar em nossas vidas, deslocam Deus do lugar central que só Ele deve ocupar. Uma pessoa que está completamente absorvida pelo materialismo não apenas afetará sua própria vida, mas também impactará a atmosfera do seu lar. Essa pessoa não trará palavras de paz, amor ou sabedoria. Em vez disso, falará de negócios, investimentos, o último em tecnologia, as novas tendências. Isso não é errado em si, mas se tudo que essa pessoa traz são conversas sobre o efêmero, o passageiro e o superficial, é um sinal claro de que suas prioridades não estão alinhadas com as do reino de Deus. A Bíblia nos chama a ter uma visão diferente da vida. Não devemos viver para acumular, mas para dar. Não devemos buscar nossa satisfação nas riquezas, mas na generosidade e no serviço aos outros. Jesus mesmo nos deu o exemplo de uma vida de humildade e sacrifício. Se uma pessoa que entra em seu lar está presa à corrida por ter mais, é provável que sua influência faça você perder de vista o que realmente importa. É então que precisamos discernir se sua presença está construindo ou destruindo nossa paz, se está nos ajudando a nos aproximarmos de Deus ou nos afastando dele. Por isso, devemos ter cuidado com aqueles que valorizam apenas o material. A presença dessas pessoas em sua vida pode ser um lembrete constante de que você está medindo sua vida por padrões errados. A mensagem que Cristo nos dá em Mateus 6, versículo 33, é clara. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando alguém entra em sua casa com uma mentalidade materialista, está te lembrando de buscar o terreno em vez do eterno, distraindo você do que realmente tem valor. O lar deve ser um lugar onde a vida cristã seja vivida plenamente, onde as relações sejam valorizadas, onde a fé seja o centro, onde os membros da família cresçam juntos espiritualmente. Quando o materialismo entra, ele destrói essa atmosfera de amor e unidade, porque coloca o foco no que podemos ver, tocar e medir. O materialismo nos afasta da verdadeira paz, que só se encontra no reino de Deus, na vida eterna que ele prometeu. É importante lembrar que não se trata de rejeitar pessoas que buscam o sucesso ou que têm conquistas materiais. A verdadeira questão é quando esse sucesso e essas riquezas tomam o lugar de Deus em suas vidas e começam a ser o único que valorizam. Essa mentalidade materialista pode se infiltrar em nossa mente e coração sem que percebamos. Ao permitir que pessoas com essas crenças entrem em seu lar, você está abrindo a porta para a falsa crença de que a felicidade e a paz estão no que temos, no que possuímos e não no que somos em Cristo. Como crentes, devemos estar atentos. Não se trata de uma condenação àqueles que têm sucesso material, mas de uma advertência sobre como essa mentalidade pode nos desviar de nossa verdadeira missão: viver para Cristo, servir aos outros e manter nossos corações fixos nas coisas do alto. Como nos lembra Colossenses 3, versículo 2, pensai nas coisas do alto, não
nas da terra. Somente assim poderemos viver em paz sem deixar que as preocupações materiais roubem o que é mais valioso, nossa relação com Deus e nossa paz interior. Há algo profundamente perigoso nas pessoas que, sem querer, te afastam de sua relação com Deus. Muitas vezes, essas pessoas não têm intenções maliciosas, mas sua influência, sua maneira de viver e suas ações podem te desviar sem que você perceba. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, a Bíblia nos adverte: não vos deixeis enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Essa advertência não é apenas uma recomendação, é uma verdade espiritual que devemos internalizar. As relações que cultivamos não influenciam apenas nossas emoções ou pensamentos, elas têm um poder espiritual sobre nossa vida. As pessoas que te afastam de sua relação com Deus são um risco para seu caminhar cristão e, portanto, um perigo real para sua paz. A vida cristã é um caminho de constante crescimento e aproximação de Deus. Cada dia, somos chamados a fortalecer nossa fé, a meditar em sua palavra, a viver conforme seus ensinamentos. No entanto, as distrações do mundo, as pressões sociais, as influências externas e, especialmente, as relações erradas podem nos fazer perder o foco. Uma única pessoa que não compartilhe seus valores espirituais, que não busque o crescimento em Cristo, pode te arrastar para a mornidão espiritual. Vamos juntos nessa jornada? Comente, quero mais, dê um like e não saia antes da revelação no final. O pior é que isso acontece de forma gradual, quase imperceptível, não de uma hora para outra, mas em um processo silencioso em que você começa a dar menos atenção às coisas de Deus. É triste reconhecer que, em alguns casos, as pessoas que mais te afastam de Deus não são necessariamente aquelas que praticam um comportamento abertamente mau. Podem ser pessoas com boas intenções, mas que, por não viverem uma vida completamente rendida a Deus, te desviam do que realmente importa. Às vezes, essas pessoas não são malévolas, apenas indiferentes às coisas espirituais. Elas falam de Deus, mas não se comprometem verdadeiramente com Ele. São cristãs de nome, mas suas vidas não refletem o Evangelho. Quantas vezes permitimos que essas pessoas entrem em nosso círculo próximo sem questionar? A Escritura é clara ao afirmar que a relação com Deus deve ser nossa prioridade absoluta. Jesus mesmo nos disse em Mateus 22, versículos 37 e 38: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Tudo o que fazemos deve ter como fundamento esse amor a Deus. Cada decisão, cada ação, cada pensamento deve ser guiado por esse princípio. Não há lugar para distração quando se trata de nossa relação com Ele. E é aqui que as pessoas que não nos ajudam a manter esse foco se tornam perigosas. Embora não o façam intencionalmente, podem nos desviar para caminhos menos comprometidos, para pensamentos e hábitos que não nos aproximam de Deus. Tomemos como exemplo aqueles que, embora não neguem Deus, falam constantemente de outras prioridades: trabalho, dinheiro, sucesso pessoal, fama, saúde, relações humanas.
Tudo isso se torna o centro das atenções quando as pessoas ao seu redor não te lembram constantemente do que realmente importa. Não que essas coisas sejam ruins em si mesmas, mas o problema está em colocá-las acima de Deus. Como nos diz Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra. Quando alguém te afasta dessa perspectiva, te afasta da verdadeira vida. Essas pessoas que nos distraem são como pequenas pedras no sapato espiritual. Não são grandes obstáculos, mas dificultam o caminhar. De vez em quando, te fazem duvidar, te colocam em situações em que o que antes era claro, agora parece confuso. Em vez de estar firmemente ancorado na fé, começamos a considerar alternativas, a avaliar caminhos que não estão alinhados com o que a Escritura nos diz. Cada vez que nos deixamos influenciar por elas, damos espaço a essa dúvida que pouco a pouco toma conta de nossa mente e nos afasta de nosso propósito divino. É importante que, ao considerar as pessoas com quem nos cercamos, façamos uma avaliação espiritual. Não se trata de rejeitar todos aqueles que não compartilham nossa fé, mas de identificar quando uma relação se torna um obstáculo para nosso crescimento espiritual. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, somos instruídos claramente: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas. Aqueles que não têm Cristo no centro de suas vidas, inevitavelmente nos guiarão a uma vida centrada no temporal, no terreno e não no eterno. O verdadeiro desafio é que muitas vezes as pessoas que nos afastam de Deus não são as que nos instigam a cometer grandes pecados, mas aquelas que nos permitem ser indiferentes à oração, à leitura da Bíblia, ao serviço aos outros. A vida cristã é composta de pequenas decisões diárias. E quando permitimos que essas decisões sejam influenciadas por pessoas que não compartilham nossa visão espiritual, o resultado pode ser uma vida que se desvanece do que realmente importa. Nas Escrituras, encontramos exemplos de personagens que permitiram que a companhia errada os afastasse de Deus. Um exemplo claro é o rei Salomão, cuja relação com Deus foi seriamente afetada por suas alianças com mulheres estrangeiras que não compartilhavam sua fé. Em 1 Reis 11, versículos 4 a 6, lemos: porque quando Salomão envelheceu, suas mulheres inclinaram seu coração a deuses estranhos, e seu coração não foi perfeito com o Senhor seu Deus, como coração de Davi seu pai. Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Embora Salomão tenha começado seu reinado com sabedoria e devoção a Deus, sua proximidade com pessoas que não compartilhavam sua fé o levou à perdição espiritual. Se um homem tão sábio como Salomão pôde cair nessa armadilha, como não devemos ser ainda mais cautelosos com as influências que permitimos em nossas vidas? É fácil subestimar o poder das influências sutis das pessoas que, sem intenção, desviam nosso olhar das coisas de Deus. Como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar.
O inimigo nem sempre se apresenta de maneira evidente. Muitas vezes, ele age através das pessoas próximas a nós. Embora não se trate de julgar as pessoas, é necessário identificar quando alguém está agindo como um obstáculo em nosso caminho para Deus. Não é necessário rejeitar todos que não compartilham nossa fé. A Escritura também nos ensina a ser luz em um mundo escuro, a levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos. Mas a diferença está em quem tem a última palavra em nossa vida é a voz de Deus que guia nossas decisões ou a daqueles que não reconhecem sua autoridade. Esse é o desafio. Viver no mundo sem ser absorvido por ele. Proteger nossa relação com Deus, mesmo em meio a relações que podem não compartilhar nossos valores espirituais. Portanto, ao permitir que certas pessoas entrem em sua vida e em seu lar, assegure-se de que sua presença não se torne um impedimento para sua comunhão com Deus. Cada relação deve ser uma oportunidade para edificar, não para se afastar do que realmente importa. Quando aqueles que te cercam te chamam constantemente para o temporal, o mundano, o que se desvanece é hora de tomar uma decisão. Devemos ser sábios corajosos e proteger nosso caminhar com Deus, sabendo que só nele encontramos a verdadeira paz. A hipocrisia é um dos pecados mais prejudiciais que podemos permitir que entre em nosso lar e, lamentavelmente, está mais próxima do que costumamos pensar. Em Mateus 23, versículo 27, Jesus pronuncia palavras duras contra os fariseus, aqueles que, apesar de sua aparência religiosa estrita, viviam em contradição com a verdade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus é claro, o que importa não é o que se vê por fora, mas o que realmente está no coração. A hipocrisia é um engano que distorce a verdade. Quando entra em sua vida, pode desmoronar as bases de sua relação com Deus. As pessoas hipócritas são perigosas porque sua presença é enganosa. Elas não se apresentam como realmente são. Em vez disso, mostram uma fachada de retidão, pureza e santidade. São como árvores frutíferas que, ao se aproximar, parecem carregadas de frutos maduros. Mas, ao tocar, descobrimos que estão vazias por dentro. Esse tipo de pessoa aparenta ter uma vida espiritual robusta, mas suas ações e motivações internas estão longe da obediência à vontade de Deus. A hipocrisia é a máscara que usam para ocultar suas falhas, a mentira que escondem para não serem expostas. Por isso, quando alguém assim entra em sua vida, está te convidando a viver uma mentira. Na Escritura, vemos que a hipocrisia não é algo que Deus ignora. Ao longo da Bíblia, o Senhor condena com firmeza aqueles que vivem de maneira diferente do que pregam. Em Lucas 12, versículo 1, Jesus adverte: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia tem um poder corrosivo. Embora possa parecer inofensiva no início, como uma simples discrepância entre o que alguém diz e faz, com o tempo, pode contaminar a pureza de nossa própria fé. Quando permitimos que alguém com essas características entre em nosso lar, começamos a aceitar que a aparência externa é suficiente, que o que realmente importa é apenas o que se vê e não o que realmente somos aos olhos de Deus. Devemos ser especialmente cuidadosos com as pessoas
que mostram um rosto religioso, mas não praticam o que pregam. Em 2 Timóteo 3, versículo 5, Paulo descreve essas pessoas tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Destes, afasta-te. Esse versículo nos chama a reconhecer a falsidade quando vemos alguém viver de maneira contrária aos princípios de Deus, mas manter uma aparência de religiosidade. A piedade genuína se manifesta em ações, em um coração transformado em uma vida entregue. Quando alguém te mostra apenas uma fachada de fé, sem uma verdadeira transformação, está vivendo uma mentira. E ao aceitar essa presença em sua vida, você pode estar participando, mesmo sem perceber, dessa mesma falsidade. A hipocrisia não afeta apenas a pessoa que a pratica, mas também pode ser uma influência negativa para aqueles que a rodeiam. Quantas vezes vimos que a aparência religiosa de alguém não é respaldada por uma vida coerente com o que professa? Em alguns casos, essas pessoas causam o maior dano, porque não apenas são um exemplo negativo, mas também fazem os outros duvidarem do que é verdadeiro. Alguém que vive em hipocrisia pode fazer com que você também se conforme com uma religião superficial, sem profundidade nem autenticidade. Então, nossa fé se torna um ato vazio, uma série de rituais e palavras sem o poder transformador que Deus quer operar em nossas vidas. A hipocrisia é o resultado de uma desconexão entre o que dizemos crer e o que realmente cremos no fundo de nosso ser. Jesus mesmo enfatizou que o coração do homem é o que realmente importa. Em Marcos 7, versículo 6, ele cita Isaías ao dizer: "Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim." O problema com a hipocrisia é que ela distorce nossa relação com Deus, pois construímos uma fachada para os outros, mas nunca enfrentamos os problemas profundos do coração. Nos dedicamos a projetar uma imagem de piedade, enquanto o interior está cheio de egoísmo, orgulho e falta de arrependimento. É fácil nos deixarmos enganar pela aparência externa das pessoas. Muitas vezes, aqueles que parecem mais espirituais e piedosos são os que nos atraem, porque acreditamos que têm a verdade. Mas como o Senhor nos ensina, o que realmente importa é a honestidade do coração. Se uma pessoa vive em hipocrisia, não apenas está enganando a si mesma, mas também convidando outros a viverem da mesma maneira. Por isso, Jesus nos adverte que devemos ser sábios e discernir o verdadeiro espírito por trás das aparências. Em 1 João 1, versículo 6, a Escritura nos chama a viver na luz, não na escuridão da hipocrisia, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A verdade de nossa fé se reflete em nossas obras, em nossa vida diária. Se dizemos que estamos em Cristo, mas vivemos como se não estivéssemos, estamos enganando a nós mesmos. A luz de Cristo não pode coexistir com as trevas do pecado oculto. Quando uma pessoa entra em sua vida mostrando apenas uma fachada religiosa, está convidando a escuridão, a mentira e a falsidade para habitar em sua casa. É aí que se faz necessário estabelecer barreiras e proteções espirituais. A hipocrisia, assim como o pecado, não fica parada com o tempo, cresce, multiplica e se espalha para outras áreas de nossa vida.
Se não formos cuidadosos, podemos começar a ver a vida cristã como um conjunto de normas a seguir, sem questionarmos o propósito por trás delas. Nos tornamos pessoas que agem corretamente, mas cuja fé está vazia e sem vida. Jesus nos chama a uma transformação profunda, não a uma simples mudança de comportamento. Em Mateus 15, versículo 8, ele diz: "Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim." Deus quer corações sinceros, não máscaras religiosas. O perigo da hipocrisia é ainda maior quando permite que o pecado se mascare. Ao nos cercarmos de pessoas que vivem uma vida dupla, corremos o risco de normalizar essa forma de viver. Se permitirmos que essas pessoas entrem em nossa vida, pouco a pouco, podemos cair na armadilha de justificar nossas próprias faltas. A hipocrisia nos leva a justificar o que Deus claramente chama de pecado, em vez de buscarmos a transformação genuína que vem de um coração rendido a Ele. Começamos a viver com a ideia de que o que fazemos externamente é o único que importa, independentemente do estado de nosso coração. Deus nos chama a viver com integridade, a sermos transparentes e genuínos em nossa fé. Em Efésios 5, versículos 8 a 11, somos lembrados: "Porque outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não participais das obras infrutíferas das trevas, antes as reprovais." A luz de Cristo e qualquer tentativa de viver na escuridão da hipocrisia apenas nos afasta da verdadeira comunhão com Ele. As pessoas que vivem nessa duplicidade, mesmo que não reconheçam, estão convidando a escuridão para entrar em nosso lar. Por isso, devemos ser extremamente cuidadosos com aqueles que permitem que a hipocrisia faça parte de suas vidas. A mentira que vivem pode ter um impacto profundo em nossa vida. Não se trata de julgar as pessoas, mas de reconhecer que a sinceridade de coração e a integridade são fundamentais em nossa relação com Deus. Quando alguém entra em sua vida com uma fé religiosa falsa, está convidando a discórdia, a confusão e a falta de autenticidade. E isso, por sua vez, pode afetar a paz que Deus deseja para seu lar. As pessoas que constantemente criticam e destroem emocionalmente são uma das influências mais destrutivas que podemos permitir em nossa vida. Embora algumas críticas possam ser construtivas e benéficas, há um tipo de pessoa cuja presença em nossa casa ou em nosso entorno tem apenas um propósito: minar nossa paz e confiança. Esse tipo de crítica não busca melhorar nem edificar, mas destruir. Em Provérbios 12, versículo 18, a Escritura nos adverte: "Há quem fale como quem fere com espada, mas a língua dos sábios é medicina." Essa advertência é clara. As palavras têm poder, podem curar, mas também podem ferir profundamente. As pessoas que se dedicam a criticar constantemente, que buscam apontar nossas fraquezas e erros sem nenhum desejo genuíno de ajudar, são como uma espada que corta sem piedade. Sua presença é como uma ameaça constante à nossa estabilidade emocional e espiritual. As críticas destrutivas podem ter um impacto muito maior do que percebemos. Muitas vezes, a pessoa que critica de maneira cruel
ou implacável, não percebe o dano que está causando. Em sua mente, talvez o faça para ajudar a corrigir ou até por dizer que é para nosso bem. No entanto, as críticas que não são baseadas no amor e no desejo de edificar não têm poder de restauração, mas apenas semeiam amargura, insegurança e desconfiança. Em Tiago 3, versículos 10 e 11, a Bíblia nos lembra: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isto não deve ser assim. Acaso de uma mesma fonte jorra água doce e amarga? Esse versículo aponta a contradição que existe quando as palavras que deveriam ser um meio de bênção são usadas como ferramenta para destruir. Uma pessoa que constantemente te critica não está apenas atacando suas ações, mas também sua identidade. A crítica destrutiva busca tirar sua segurança, fazer você duvidar de suas decisões, de seu valor e até de seu propósito. Em vez de sentir-se apoiado e fortalecido, você se sente observado, julgado e isolado. As pessoas que praticam esse tipo de crítica não apenas destroem a confiança em si mesmo, mas também corroem as relações, criando um ambiente tenso e cheio de insegurança. Não é uma crítica baseada no amor nem na restauração, mas uma que divide, enfraquece e leva ao desespero. Nas Escrituras, encontramos muitos exemplos de como as palavras podem ser usadas de maneira destrutiva. O livro de Provérbios está cheio de advertências sobre o poder da língua. Em Provérbios 15, versículo 4, está escrito: a língua apaziguadora é a árvore de vida, mas a perversidade nela é quebrantamento de espírito. As palavras podem ser comparadas a uma árvore. Se são apaziguadoras, podem trazer vida como uma árvore frondosa que dá frutos e sombra. Mas se são perversas, podem quebrantar o espírito como uma árvore doente que não dá fruto e cuja sombra se torna um lugar de morte. As pessoas que te criticam constantemente não apenas trazem palavras duras, mas também podem se tornar um obstáculo para seu bem-estar emocional e espiritual. O mais insidioso desse tipo de crítica é que muitas vezes se disfarça de sabedoria. O crítico destrutivo pode parecer alguém com boas intenções, dizendo: só quero que você melhore, ou é para o seu bem. No entanto, o que ele realmente está fazendo é minar sua autoestima, reforçando suas inseguranças e, pior ainda, afastando você da paz que só Deus pode dar. A crítica que não se baseia no amor, nem no entendimento, só traz mais dor, mais luta interna e menos confiança na direção de sua vida. Jesus mesmo em Mateus 7, versículo 3, fala da crítica destrutiva, porque vês o argueiro no olho de teu irmão, mas não reparas na trave que está no teu próprio olho. Esse trecho nos convida a ter uma atitude de humildade autocrítica antes de apontar as faltas dos outros. Mas além da crítica aos outros, também devemos estar atentos às críticas destrutivas que permitimos em nossa própria vida. É fundamental reconhecer quando alguém entra em nosso lar e começa a falar com palavras que não edificam, que não buscam o bem, mas apenas apontam e destroem. Essas pessoas são como um veneno silencioso que se infiltra em nossas relações e em nossa paz interior. Não se trata de rejeitar toda forma de crítica, mas de discernir qual é a crítica que realmente nos ajuda a crescer
e qual é a que simplesmente nos destrói emocionalmente. As Escrituras nos ensinam que a correção deve ser feita com o propósito de edificar, não de derrubar. Em 2 Timóteo 4, versículo 2, Paulo instrui Timóteo, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, redargui. Repreende e exorta com toda paciência e ensino. Aqui vemos que a correção e a repreensão devem ser acompanhadas de paciência e amor, não com o objetivo de humilhar, mas de restaurar. As palavras de correção devem carregar um coração compassivo que busque levantar o outro, não derrubá-lo. Qualquer outro tipo de crítica é apenas destrutivo e prejudicial. Uma das táticas mais comuns da crítica destrutiva é que ela atinge o mais profundo de nossa identidade, aquilo que mais valorizamos. A crítica pode ser tão danosa porque não toca apenas nossas ações, mas nossas crenças, nossas habilidades, nossa aparência, nossa capacidade de fazer o que Deus nos chamou a fazer. Esse tipo de ataque não apenas fere emocionalmente, mas também afeta a nossa relação com Deus, porque começamos a nos ver de acordo com as palavras daqueles que nos criticam, em vez de nos vermos com os olhos de Deus. Por isso, em nossas relações e em nosso lar, devemos ser extremamente cuidadosos com as pessoas que praticam esse tipo de crítica destrutiva. Ao permitir que entrem em nosso espaço, estamos aceitando que suas palavras penetrem em nosso coração. Mas Deus nos chama a viver uma vida em que nossas palavras sejam um reflexo de seu amor. Em Efésios 4, versículo 29, a Escritura nos instrui: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de conceder graça aos que ouvem. Nossas palavras devem ser uma ferramenta para edificar, restaurar e trazer paz. Qualquer palavra que não cumpra esse propósito deve ser rejeitada, porque não apenas destrói quem a recebe, mas também quem a emite. Portanto, quando identificamos essas pessoas que constantemente nos criticam e destroem emocionalmente, precisamos tomar decisões firmes. Devemos proteger nosso coração e nossa paz. Não se trata de rejeitar todos que têm algo a nos dizer, mas de aprender a discernir as vozes que nos afastam da verdade de Deus. As palavras dos outros não podem ter mais poder sobre nós do que as palavras de nosso Criador, que nos chama de amados, redimidos, filhos e filhas seus. Ao permitir que a crítica destrutiva entre em nosso lar, estamos aceitando uma forma de viver que Deus nunca desejou para nós. Ele quer que vivamos em liberdade, em paz e na verdade que nos concede. É crítica que não edifica, que destrói, que humilha. Não deve encontrar lugar em nossa vida. Devemos nos cercar de pessoas que nos edifiquem, que nos ajudem a crescer, que nos desafiem a viver à altura do chamado que Deus tem para nós. Do contrário, se permitirmos que essas vozes destrutivas entrem, corremos o risco de perder nossa paz, nossa confiança e nossa relação com o Senhor. E assim, chegamos ao final desta jornada profunda e ouso dizer confrontadora. Percorremos juntos os corredores de nossas próprias vidas, examinando as portas que abrimos e as influências que, por cortesia ou descuido, permitimos que se sentassem à nossa mesa.
Analisamos o semeador de discórdia, o promotor do pecado, o devoto do materialismo, o hipócrita mascarado e o crítico implacável. Mas agora, com todas essas verdades expostas sob a luz da palavra, a questão fundamental retorna mais poderosa e pessoal do que nunca, ecoando no santuário do nosso ser. O que de fato estamos permitindo que entre para além das pessoas e de seus perfis, qual é a essência, o espírito, a atmosfera que estamos autorizando a moldar o nosso destino e o de nossa família. É neste ponto que a instrução de Provérbios 4, versículo 23, deixa de ser um mero versículo para se tornar o decreto que governa a nossa paz. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Compreenda a magnitude disso. Sua casa não é apenas o seu endereço. Ela é um espelho do seu coração. Um coração desprotegido, aberto a qualquer influência, inevitavelmente gerará um lar caótico, espiritualmente vulnerável. Proteger o seu lar, portanto, começa com a decisão radical de proteger a integridade do seu coração. Contudo, a nossa missão como filhos e filhas de Deus não pode se resumir a uma vida de defesa reativa, a uma existência gasta apenas construindo muros e fechando portas para o mal. Viver em constante vigilância contra o negativo, embora necessário, é apenas metade da batalha. Deus não nos chamou para vivermos trancados em fortalezas de medo, mas para habitarmos em jardins de paz e propósito. É aqui que a sabedoria divina nos convida a dar um passo adiante, a transcender a mera evitação do mal para abraçar ativamente a busca pelo bem. A nossa jornada passa de uma postura defensiva para uma ofensiva de luz. E para isso, precisamos de uma ferramenta espiritual indispensável, o discernimento. O apóstolo João nos instrui em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Discernir não é julgar com arrogância, é enxergar com os olhos do Espírito Santo. É ter a capacidade sobrenatural de olhar para além das aparências, das palavras doces e das boas intenções, para identificar a verdadeira raiz, a verdadeira motivação por trás de uma influência. É saber distinguir a voz do bom pastor em meio ao barulho de tantas outras vozes que competem por nossa atenção e lealdade. Sem esse discernimento, nos tornamos presas fáceis, incapazes de diferenciar o que edifica do que sutilmente destrói. Portanto, o verdadeiro chamado que ecoa para nós hoje não é apenas um chamado para esvaziar nossa casa das trevas, mas um convite poderoso para enchê-la intencionalmente com a luz. Em vez de focar apenas no que devemos rejeitar, a palavra nos oferece um roteiro glorioso do que devemos buscar e cultivar. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos entrega o manual de decoração para a alma e para o lar. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Imagine o poder transformador disso, em vez de permitir conversas que semeiam a dúvida, encha sua casa com a verdade da palavra de Deus. Em vez de tolerar a desonestidade, celebre
a integridade. Em vez de dar espaço à crítica, faça do seu lar um santuário de palavras amáveis e encorajadoras. Em vez de flertar com a impureza do mundo, cultive um ambiente de pureza e santidade. Isso não acontece por acaso. É uma decisão diária, intencional e, por vezes, difícil de escolher ativamente quais sementes você permitirá que germinem no solo sagrado do seu lar. Este, meus irmãos e minhas irmãs, é o ponto de virada. A decisão de proteger seu lar não é um ato de isolamento, mas um ato de adoração. É declarar a Deus que o espaço que Ele lhe confiou será um lugar que o honra, um lugar onde o seu espírito se sente bem-vindo para habitar, mover-se e operar milagres. É transformar sua casa de um possível campo de batalha espiritual em uma embaixada do céu na terra. A paz, o propósito e a presença de Deus não são recompensas distantes, estão à porta esperando por um coração e um lar preparados para recebê-los. A questão final, então, não é se Deus deseja abençoar seu lar, mas se você está disposto a se tornar o guardião fiel dessa bênção, aplicando a sabedoria do alto para discernir o que entra e o que deve permanecer do lado de fora. E agora, se você está pronto para selar este compromisso, para entregar a chave do seu coração e do seu lar de volta nas mãos do único arquiteto que pode garantir a sua paz, eu quero que você, onde estiver, em um ato de fé e rendição, declare em voz alta ou escreva aqui nos comentários estas palavras de poder. Deus, eu entrego a chave da minha casa e do meu coração a Ti. Seja o Senhor de tudo. Que esta declaração seja o marco zero de um lar renovado, protegido e transbordante da glória de Deus.